Fala, fala, campeão, tudo bem? Esperando vocês chegarem para a gente poder conversar um pouco, bater um papo importante sobre o tema Bolsonaro e o fundão eleitoral. E aí, o presidente deve vetar ou deve sancionar o fundão eleitoral? Vamos conversar um pouquinho sobre isso agora. Se você puder compartilhar com seus amigos, vai ser muito legal você poder compartilhar, até para que as pessoas entendam de uma vez por todas esta polêmica do fundão eleitoral. Vamos lá? Podemos começar? Então vamos começar. Aperta o start, aperta o play e vamos entender. Bem, em primeiro lugar, quando a gente fala de fundão eleitoral, isso causa uma repugnância em qualquer trabalhador brasileiro, causa uma repugnância em qualquer um de nós. Por quê? Porque o caixa de onde esse dinheiro vai ser tirado, é o caixa único. Ou seja, o Brasil, a União, não tem dois caixas ou caixa 2. Nós temos apenas o único caixa, de onde você tira dinheiro para a educação, para o transporte, para a segurança, para a saúde, para a infraestrutura, áreas que no Brasil já estão combalidas, já estão arrebentadas. Então, você tirar dinheiro dessas áreas para promover um fundão eleitoral, qualquer uma pessoa vai ver isso como um ataque ao povo trabalhador, vai ver isso como uma vergonha ao povo brasileiro. E isto é uma verdade. Agora, o que você precisa compreender é como surgiu essa história de financiamento público de campanha. Vamos entender? Preste atenção, senão você não vai entender o que eu vou lhe explicar. E você só vai ficar dizendo, veta Bolsonaro, veta Bolsonaro, veta Bolsonaro. Então preste atenção. Antes de nós termos o financiamento público de campanha, o famoso fundão eleitoral, nós tínhamos este financiamento misto de campanha. Tanto o público, ou seja, dinheiro público, que sempre teve, e o dinheiro privado, ou seja, de empresários ou de empresas. O dinheiro público sempre patrocinou as campanhas eleitorais. Como assim, Otônio? Deixa eu lhe explicar. Você acha que propaganda eleitoral na televisão é de graça? Você acha que o dinheiro que movimenta os partidos, ou seja, o dinheiro não do fundão eleitoral, mas o dinheiro dos partidos, vem da onde? Vem do financiamento público de campanha. O que nós não tínhamos era um fundão eleitoral, um financiamento especial, ou um fundo especial de financiamento de campanha até antes de 2018. Antes disso, você podia ter um financiamento privado, por exemplo. Mas o que aconteceu? Devido a todas essas corrupções que aconteceram no Brasil, né, envolvendo PT, PMDB, PP e essa quadrilha toda que se instalou no país, qual foi a decisão que o Congresso Nacional tomou? A partir de agora, não vai haver mais fundo particular de campanha, ou seja, fundo privado de campanha. A partir de agora, o fundo será público. Aliás, o povo foi para a rua pedindo que não houvesse mais financiamento privado de campanha. Pois bem, o que o povo não imaginava é que a classe política lhe daria um grande golpe. E qual foi o grande golpe? Olha, disse a classe política para o povo, eu estou atendendo o que vocês estão falando ou estão pedindo. Realmente é uma vergonha, é uma patifaria
O empresário coloca dinheiro na conta do político e o político, com o seu mandato, paga o empresário. E aí forma-se a grande cadeia de corrupção no Brasil. Bem, o povo entendeu que esse era o melhor caminho para acabar com a corrupção. O que o povo não sabia é que ele agora iria pagar essa conta sozinha. Ou você acha que algum político iria deixar de ganhar dinheiro da iniciativa privada, ou seja, o fundo privado de campanha, para ficar sem nenhum dinheiro? Não, ele ia usar o dinheiro de algum lugar. Então, vamos usar o dinheiro do bolso do povo. Afinal de contas, eles chamam isso de financiamento da democracia. Mas financiamento da democracia com dinheiro do povo que já não existe, um dinheiro escasso que é para saúde, educação, infraestrutura? Ou o Brasil está legal que agora a gente pode colocar dinheiro para santinho, placa, carro de som, para que político banque a sua própria campanha? Bem, agora o fundo eleitoral ou o fundo especial de financiamento de campanha, o famoso fundão, passou a ser realidade. Ele foi criado pelo Congresso através de uma lei chamada, ou de número 13.487, no dia 6 de outubro de 2017. Aí você vai entender se Bolsonaro deve vetar ou não deve vetar o fundão eleitoral. Bem, o fundão, então, foi criado por esta lei e o TSE oficiou a Receita Federal que ela deveria incluir no orçamento de 2020 o fundo eleitoral. Ou seja, quem determinou isso foi o Tribunal Superior Eleitoral, já que agora só pode ter financiamento público de campanha, não mais privado. Então ficou determinado pelo TSE, através de um cálculo que eles fazem lá, de que a Receita Federal deveria incluir no orçamento deste ano de 2020 o fundo de 2 bilhões de campanha. Pois bem, deputados e senadores não estavam satisfeitos com esse fundo de 2 bilhões. Eles queriam mais. Eles queriam 3 bilhões e 800 mil reais. Bem, houve uma pressão popular. Se este fundo de 3 bilhões e 800 mil reais passasse, não passou, o presidente Bolsonaro poderia tranquilamente vetar o fundão. Por quê? Porque ele estava acima dos 2 bilhões determinados pela Lei 13.487, de 6 de outubro de 2017. Ok? Porém, devido à pressão que o povo fez, resultado, o que foi aprovado no Congresso foi o que o TSE havia determinado, que são 2 bilhões para o financiamento de campanha. Ou seja, mesmo que eu votasse como votei contra o fundo de campanha, contra o fundão eleitoral, e vocês sabem que eu votei contra o fundão eleitoral, mas o fundão passaria, querendo ou não, a não ser que descesse uma luz sobre os deputados e sobre os senadores, o que é muito difícil, abrindo mão de 2 bilhões. Fora isso, já era uma determinação legal pela Lei 13.487. Enfim, o povo se deu mal do mesmo jeito. Por quê? Porque enquanto havia o financiamento privado de campanha, você tinha o conluio, que era a graxa da corrupção entre o empresário e o político corrupto. Bem,
tivemos a sensação, falsa sensação, que acabando com o fundo privado, nós não teríamos mais que colocar dinheiro público através de corrupção em campanhas eleitorais. Agora não. Agora piorou, porque agora o assalto é diretamente no bolso do trabalhador. Agora, Bolsonaro deve ou não deve vetar o fundo eleitoral? É aí que eu peço que vocês compartilhem, para que as pessoas entendam isso de uma vez por todas. Hoje o presidente Bolsonaro está enfrentando uma guerra, e é uma guerra não só externa, por parte da esquerda ou do centrão. Esta guerra é uma guerra também, abre aspas, interna. É uma guerra daqueles que se dizem ser de direita ou até pouco tempo estavam ao lado do presidente Bolsonaro e agora, porque alguns dos seus interesses não foram atendidos, eles resolveram se tornarem o arauto da justiça e cada passo que o presidente Bolsonaro dá, que eles consideram errados, eles se levantam contra o presidente Bolsonaro, se unindo contra setores reacionários da esquerda para tentar inviabilizar o presidente da República. Eles sabem que o presidente Bolsonaro, atenção, compartilhe, eles sabem que o presidente Bolsonaro não pode vetar o fundão eleitoral de campanha. Mas sabe o que eles fazem? Eles tentam enganar você que está ao lado do presidente Bolsonaro para dizer que agora Bolsonaro é um traidor do povo, de que Bolsonaro agora está aprovando, defendendo o fundão eleitoral. Mentira! O presidente não está defendendo o fundão eleitoral. O fundão eleitoral, esses 2 bilhões que foi aprovado pelo Congresso, é o mínimo que o Tribunal Superior Eleitoral determinou à Receita Federal que se colocasse no orçamento de 2020. Entendeu? É lei. É lei. Caso o Congresso votasse os 3 bilhões e 800 que eles queriam, o presidente podia vetar. Mas o presidente não pode vetar o que é uma determinação simples, porque o presidente, se ele vetar o fundão eleitoral, ele cai em crime de responsabilidade. Preste atenção. O artigo 85 da Constituição Federal diz: são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição, em especial contra o exercício dos direitos políticos, a lei orçamentária e o cumprimento das leis. Ou seja, a partir do momento que a Lei 13.487 de 2017 foi aprovada e que o TSE determinou que a Receita Federal colocasse dentro do orçamento o 2 bilhões para o financiamento, para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, se o presidente Bolsonaro veta o fundo eleitoral ou o fundão eleitoral, por mais antiético que ele pareça ser, o presidente, primeiro, vai estar impedindo o direito político, ou seja, vai estar especialmente se levantando contra o exercício dos direitos políticos, como diz a Constituição no artigo 85, no parágrafo 3. O presidente vai estar também indo contra a lei orçamentária. E o presidente estará indo contra o cumprimento das leis. Ou seja, o presidente ir contra o exercício dos direitos políticos, contra a lei orçamentária e contra os cumprimentos da lei, isso gera um crime de responsabilidade fiscal. Portanto,
Não vamos colocar na conta do presidente mais esse peso. É sacanagem, é safadeza. E o pior é que a turma começa a excitar o presidente numa tentativa de encurralá-lo, de colocá-lo na parede. Veta Bolsonaro, veta Bolsonaro. E tem gente que ama o presidente, quer estar ao lado dele e diz, veta Bolsonaro. Só que ele não pode vetar, ele não pode descumprir a lei. Ele é o presidente da República. Repito para quem está chegando agora, se o Congresso tivesse votado o que eles queriam, 3 bilhões e 800 milhões, o presidente poderia vetar. Mas não, o Congresso aprovou para essas eleições de 2020 o que o TSE já havia determinado, que são 2 bilhões de campanha. Está muito claro? Gente, por todos os lados querem derrubar o presidente. Por todos os lados querem pressioná-lo a dar um passo errado. E nesse momento, nós precisamos mais uma vez estar ao lado do presidente. Sim, precisamos entender qual é o jogo do poder. O presidente não é um ditador. O presidente não é um antidemocrático. O presidente precisa cumprir as leis. Ele precisa estar debaixo da Constituição. E se ele assim não estiver, ele cai num crime de responsabilidade. O resultado disso? A abertura de um processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro. É tudo que os inimigos querem. É tudo que eles querem fazer. É um processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Ok? Então, se nós temos que cobrar, se vocês precisam cobrar, cobrem do Congresso, cobrem dos deputados. Sim, por que eu estou aqui dando satisfação o tempo todo a vocês? Por que eu estou aqui, chegando aqui para vocês e falando tudo o que está acontecendo? Como é que eu voto e como é que eu deixo de votar? Porque essa é a minha obrigação. Você tem que cobrar isso do seu deputado, daquele que você votou em qualquer região ou estado do país que você esteja. Deu para entender? Portanto, o que eu estou explicando a vocês é que não adianta falar veta Bolsonaro, veta Bolsonaro, porque isso não está na mão do presidente. É mentira, é mentira. Quem está dizendo que está na mão do presidente vetar ou não, está mentindo. Ou é mentiroso ou é um idiota útil. Porque, na verdade, isso é mentira. Eu estou explicando de forma didática de que o presidente não pode derrubar a lei do fundão eleitoral. Porque o TSE determinou que o mínimo do orçamento de 2020 seriam 2 bilhões. Como o Congresso votou os 2 bilhões, o presidente não pode vetar. Ele poderia vetar se fosse os 3 bilhões e 800 milhões. Está dando para vocês entenderem, compreenderem? Nem tudo o presidente pode fazer, nem todas as decisões o presidente pode tomar. Entendeu? Então, não escute o que alguns que fingem apoiar o presidente, que fingem estar ao lado do presidente, que se dizem de direita, mas estão se unindo com a esquerda e com o centrão para derrubar o presidente. Ora, se eu sei que nesse copo tem veneno, por que eu vou dizer para alguém: bebe se você é homem, bebe se você é homem? É isso que estão fazendo com o nosso presidente. Veta Bolsonaro, veta Bolsonaro, veta Bolsonaro. Para quê? Para amanhã o presidente sofrer um processo de impeachment. Então, fica isso registrado. Quem quiser entender, entenda. Quem não quiser entender, dê uma de desentendido e não entenda.
porque mais claro do que está é impossível. Repito, lá atrás, quando nós falamos não, nós, o povo brasileiro, não ao financiamento privado de campanha, e os políticos da época disseram realmente não ao financiamento privado. Agora, qual era o outro financiamento que tinha? Ou você acha que eles iriam abrir mão assim do dinheiro? Você acha que eles iriam abrir mão aqui do dinheiro? Quem está falando não é aqui com você é quem fez campanha sem fundo público de campanha. Eu não tive dinheiro do meu partido para eu fazer campanha. Eu sei o que é fazer uma campanha sem fundo eleitoral. Eu sei o que é isso. Portanto, eu tenho moral para falar sobre isso. Só que a maioria deles não sabe. Só que a maioria deles precisa de 1 milhão, 2 milhões, 2 milhões e meio, cada deputado, ok? Para bancar a sua própria campanha. Tem deputado que vai pegar 5 milhões do seu fundo eleitoral na próxima campanha da sua reeleição em 2022. Outra coisa, essa história de que o fundo público de campanha vai democratizar, ou seja, é a única possibilidade daquele candidato pobre ter a chance de se eleger. História. Quem controla o fundo são os caciques. E eles vão dando dinheiro para quem eles quiserem. O meu partido fez isso, não me deu, mas eu sei para quem eles deram. Eles deram para quem eles queriam que fosse eleito. É assim que funciona. É assim que a sacanagem ela é montada. Ok, pessoal? Então, todo mundo de olho nesta manobra que querem fazer para derrubar o presidente da República. Vamos pressionar. Sim, agora pressione o Congresso, pressione os deputados, porque não é justo colocar esta bomba na mão do presidente que não pode vetar, porque se ele vetar, ele está cometendo um crime, ele está ferindo a Constituição, e aí tudo que eles querem é o impeachment do nosso presidente. Eu estou acabando aqui de falar e tem gente escrevendo veta Bolsonaro. Não é possível. Ou você não me entendeu, ou você está fingindo que está do nosso lado, mas está tentando excitar todo mundo contra o presidente Bolsonaro. Aí é sacanagem, aí é safadeza, ok? Um abraço, Deus abençoe a todos. Quem entendeu, compartilha, ok? O Juca Castro, meu querido amigo, a solução não é intervenção militar, não. A solução é a gente colocar gente honesta, gente sincera. Não adianta votar e esquecer o cara lá dentro, deixar o cara ficar 4 anos sem dar satisfação a vocês. Vamos parar de jogar na conta dos militares o que é responsabilidade da democracia, o que é responsabilidade nossa. Até porque, me perdoem, mas militar também rouba, militar também desvia dinheiro, militar também pode se corromper. Então não é por aí. Nós, povo brasileiro, é que precisamos aprender a votar, e a votar com mais seriedade, para agora não ficar pedindo intervenção militar, sem entender que este não é o caminho que nós precisamos para mudar o Brasil, ok? Deus abençoe vocês, sucesso e vamos para frente.